aqui a gente já tinha conversado. Peraí, deixa eu só... Isso. Tinha falado sobre isso, né? Sobre toda essa história que eu contei. Agora o próximo, por favor. Atualmente são 240 comitês, né, que trabalham com todas essas questões legais. Engraçado é que são 240 comitês no Brasil e apenas 11 comitês federais, né, Sufraia? Poderiam ser mais, né? No estado de São Paulo, dos 21 comitês que nós temos, né, que nós precisamos trabalhar já há muito tempo com essas questões de recursos hídricos, esses que estão em vermelho, né, esses comitês que têm bolinhas vermelhas indicando, são comitês que têm problemas muito sérios de disponibilidade de recurso hídrico, né? Então, a Baixada Santista, o Alto Tietê, o Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o Turvo Grande, né, são comitês que têm problemas muito sérios, né? São questões críticas, já passou do tempo, né, Lucas, de termos mesmo essa bancada da água e trabalharmos com essas coisas, prefeito João Carlos, né? E aí a gente tem essas questões. Nós, aqui no Médio Paranapanema, nós que éramos os comitês, sempre fomos, né, com muita abundância de água, tanto superficial como subterrânea, né, estamos vivendo essa questão, e trabalhar com essa favorabilidade de disponibilidade para a gente é muito legal, né? A gente pode trabalhar com os nossos instrumentos sempre com um saldo positivo em conta, né? O próximo, Cadu, por favor. E aí, esse sistema de gerenciamento, então, ele não aparece espontaneamente, né? Ele é baseado em tomadas de decisão, ele facilita esse processo de tomar decisão pelos gestores das águas, né? São decisões que tratam de usos prioritários, né? Que tratam de alocação entre diversos usos, que tratam de investimentos na bacia, né? Então, é disso que a gente está falando, quando a gente fala de instrumentos de gestão de recursos hídricos, e os gestores que dependem dessas normas, dessas normativas para fazer uma boa gestão, são todos os que usam água, né? Então, isso que é importante quando a gente avalia essas questões todas. Por favor, o próximo. A gestão de recursos hídricos é uma decisão política, né? Então, olha que engraçado, né, que essa fala de vocês dois venham justamente nesse sentido, né? A gente está falando de instrumentos de gestão, e dali a pouco o João Carlos e o Lucas e o Camachinho, né, que são prefeitos, estão envolvidos nisso, né? Então, estão trabalhando, geralmente ela é motivada pela escassez relativa, né, e pela sua necessidade de preservação, mas no nosso caso, a gente não tem uma escassez de recursos hídricos, mas as nossas decisões políticas, elas têm que ser no sentido de preservar essa riqueza que a gente tem, que pode ser uma moeda de troca importante para o desenvolvimento regional, né? Nós já temos a questão de turismo muito forte na nossa região, por conta da qualidade das águas do Paranapanema e das bacias afluentes, né? Os trabalhos incríveis que o pessoal aí do Pardo desenvolve, o Cavalcucci, o professor Piroli, né? Todas as questões que o professor César Leal desenvolve, os usuários de água, o pessoal das usinas de álcool, né? Cuidando para a preservação desse recurso, mas sempre pensando que a decisão é política, tá certo? E não é política só de agentes políticos, mas é política de todo cidadão que está na bacia. Próximo, por favor. E aí, o Estado de São Paulo, né, pioneiramente, como eu disse, instituiu essa Lei 7663, que serviu de modelo, então, para toda a política, que, na verdade, se a gente for pensar, são 28 políticas de gestão de recursos hídricos no Brasil, né? São 27, são os estados, o Distrito Federal e mais a política nacional. Então, nós temos todas essas políticas implementadas. A próxima, por favor, Cadu. E aí, essa política, ela parte dos princípios de descentralização, participação e integração, né, que é o que nós vivemos aqui. Em que momento da história desse país em que prefeitos sentavam-se à mesma mesa que o usuário de água, que o político do governo federal, que o político do governo estadual, né? Então, isso estabeleceu um elo de tratamento muito importante para todo mundo. E é importante, né, muito importante, que a gente reconheça esse recurso hídrico, como a própria Constituição diz, como um bem público e que tem um valor econômico. Isso justifica a cobrança, né, como um instrumento de gestão, né? Não como um instrumento arrecadatório, mas como um instrumento de gestão, um instrumento educacional para melhorar as formas como a gente usa recurso hídrico aqui no nosso estado.
e adotamos a bacia hidrográfica, ou pelo menos uma unidade de gestão que tem uma delimitação importante voltada para o escoamento da água, que é justamente o sistema circulatório de todo esse corpo, que é a bacia hidrográfica e a unidade de gestão. O próximo, Cadu. Aí, a nossa política estadual, ela se baseia num tripé, né? Nós temos o plano, que é o nosso rumo, né? Quais são as diretrizes que a gente vai tomar, e aí também, de novo, né, propondo o plano, viu, Lucas, como sendo a diretriz que vocês precisam, né, que nós precisamos para buscar as metas que a gente quer alcançar com a gestão, com o que buscar dentro de uma política forte mesmo, né, com políticos profissionais, com políticos competentes fazendo esse trabalho, o sistema todo, que é o Conselho Estadual, mais os comitês, né, e toda a infraestrutura do comitê, que o comitê não é pequeno, né, o comitê é uma estrutura grande, tem 3 câmaras técnicas, grupos de trabalho, e o FEHIDRO, que felizmente para São Paulo, né, todo o recurso que foi aportado já desde 94, né, para questões dos royalties de energia, foram todos aplicados em metas dos comitês, né, estabelecidas dentro dos planos de bacia. Então, importante demais esse pezinho financeiro que a gente tem tido, que tem nos ajudado bastante, apesar de ser pouco para as pretensões que a gente tem de recuperação. Né? O próximo, Cadu. O sistema integrado, então, ele conta com essas, né, com todas essas questões. Em alguns lugares existem as agências de bacia também, que facilitam, né, quando o comitê ele tem uma atividade, a necessidade de uma atividade mais intensa, como é o caso do Paraíba do Sul, como é o caso do Alto Tietê, né, do próprio Piracicaba, tem agências muito competentes, muito fortes também, que ajudam, e tem um custo alto, né, porque lidam com problemas muito sérios e grandes, tá certo? Nós temos, então, sempre, dentro da nossa política, ela é tripartite, desde sempre, né? Então, é 1/3 do Estado, 1/3 do município, 1/3 dos segmentos da sociedade civil. O próximo, por favor, Cadu. E aí, né, no caso do nosso comitê, ela é uma instância onde a gente apoia, né, as decisões e tal, e ele tem o nosso comitê ele tem 39 membros titulares, né, de novo, 1/3 de cada segmento. Temos uma Câmara de Planejamento, Avaliação e Saneamento, uma Câmara Institucional e Legal e uma Câmara de Educação Ambiental. Elas são consultivas, contam com a participação tripartite também, né, na hora de decisão, são os 3 segmentos que tomam a decisão e elas respaldam, né, as propostas que são encaminhadas ao plenário. Próximo, por favor, Cadu. E aqui os instrumentos, né, que no caso dos instrumentos de gestão propostos pela gestão estadual, a outorga de direito de uso, que é justamente o extrato bancário que nós temos com relação à nossa disponibilidade hídrica, né? Uma parte desses instrumentos de gestão são as infrações e penalidades que a fiscalização desenvolve, agora o DAE está pretendendo desenvolver toda uma metodologia de fiscalização para melhorar, não a arrecadação, mas melhorar o uso do recurso hídrico. Nós temos o rateio de custo das obras de uso múltiplo, né? Que seria os interessados se juntarem para fazer um aporte de recursos, que de uma certa forma a gente faz no comitê, quando dá-se as contrapartidas, e a cobrança, que tem sido um instrumento muito importante educativo, muito menos arrecadatório. E são esses os instrumentos da lei estadual. A lei federal, ela trata de outros instrumentos, por exemplo, o enquadramento dos corpos d'água, né, que a gente, no estado de São Paulo, ainda existe todo o enquadramento, todos os rios estão enquadrados, mas esse enquadramento não está atualizado, né, e pode ser um instrumento importante também. O próximo, por favor. E aqui, né, tudo que a gente pode considerar como sendo um instrumento, está tudo organizado dentro do plano de recursos hídricos, né, o plano é a grande ferramenta de gestão que nós temos, que busca os outros instrumentos. O próximo, Cadu. Aqui, né, na sequência, a gente tem toda né, a sequência das coisas que o comitê faz, quais são as suas atribuições, né? De fato, ele elabora e aprova, implementa o plano de bacia, e isso tudo leva a que a gente tenha definições muito claras sobre as prioridades dos investimentos, né, do FEHIDRO, propõe a prova, já aprovou a nossa cobrança, junta-se esses recursos para aplicação
nas metas que nós estabelecemos e agora, né, que nós estamos vivendo, né, dentro do relatório de situação anual, a gente está fazendo uma revisão do nosso plano para não redefinir, mas redirecionar o que nós temos como sendo metas, né, dentro do comitê. Algumas metas já foram alcançadas, outras metas ainda precisam ser melhor trabalhadas. Talvez a gente precise até desistir de algumas metas ousadas demais ou reorientá-las, né? Próximo, Cadu, por favor. Aí o plano ele é elaborado, aprovado e deve ser implementado pelo comitê com apoio dos demais entes, né? O diagnóstico da situação dos recursos hídricos, análises, balanços, disponibilidades e demandas atuais e futuras, metas, prioridades, critérios para cobrança, e isso tudo está contemplado dentro do nosso plano de bacia. O próximo, por favor. O nosso relatório de situação, que é anual, né, há que se lembrar que o nosso relatório de situação foi um dos 2 únicos que ganharam nota 10 do ano passado, né, por conta de todas as considerações e do apoio da Câmara Técnica e dos membros que participam muito intensamente da construção desse relatório. O próximo, por favor. E aí, a outorga, né, que essa é uma coisa com a qual a gente tem trabalhado e que, como tem mudado muito, né, a outorga mudou bastante nos últimos 5, 6 anos, e a gente tem, apesar dela ter ficado bem mais fácil, né, de ser implementada, de ser cobrada pelos órgãos gestores, né, porque agora ela é toda automática, você não precisa ter papel nenhum, ela ficou mais barata, ela deixou de ter algumas exigências assim, instantâneas, né, que para qualquer outorga você precisava ter uma série de documentos, agora isso pode ser apresentado por etapas, né, e aí quem tem o controle dessa outorga dentro do Estado de São Paulo é o DAE, né, e ele estabelece também, né, quem são os usuários que dependem de outorga. Então, derivação, que é aquela coisa de você tirar, derivação é um tipo de captação, né, você tira do rio, depois devolve para o rio, extração de água de aquífero, lançamento, aproveitamento de potenciais elétricos e outros que alterem o regime, né, que alterem a quantidade, a qualidade da água, então travessias, qualquer controle de margem que se faça, isso tudo tem que passar por uma análise e uma outorga do órgão gestor de quantidade, que é o DAE. E estabeleceu-se também os usos significantes, né, aqueles usos que são isentos de outorga, mas não são isentos de cadastro, não são isentos de comunicação ao DAE. E também isso passa por grandes mudanças, né? Quando a gente falou das cobranças, no início estabeleceu-se o decreto de cobrança do nosso comitê, que é um decreto aprovado pelo governador, o uso insignificante de água subterrânea, por exemplo, era 5 metros cúbicos por dia. Hoje em dia são 15. Né? Até 3 meses atrás, se você fosse fazer um barramento ou uma reservação de água com 30 mil metros cúbicos de volume, você estava isento. Hoje em dia são 50 mil metros cúbicos de volume, ou seja, quase dobrou, né, o volume de isenção que você pode ter. Isso ainda não está dentro do manual do sistema de outorga eletrônica, mas já está valendo. Né? Então, são coisas que estão mudando e que a gente precisa estar atento o tempo todo. O próximo, Cadu. A cobrança, né, nós temos a nossa cobrança, ela tem arrecadado, desde julho de 2018, ela arrecadou já quase 4 milhões por ano, né? Então ela tem arrecadado um recurso importante para aplicação. Próximo, Cadu, por favor. E os desafios, né, que a gente tem agora, né? A gestão integrada, ela quer dizer que a gente tem integração de usos, a gente precisa integrar usuários, a gente precisa integrar os níveis de decisão, a gente precisa integrar os diferentes órgãos e a gente precisa integrar, né, os diferentes componentes dessa gestão, dessa política de recursos hídricos. Então, não dá para a gente separar coisas como água subterrânea e superficial, não dá para separar a gestão de recursos hídricos da gestão do uso do solo, né, porque isso tudo está muito integrado. E aí, bom, gestão do uso do solo tem a ver com habitação, com transporte, infraestrutura e tudo isso. Então, é isso que a gente precisa integrar, essas devem ser as metas, né, por exemplo, uma bancada da água, né, que a gente pretende trabalhar, que eu acho fundamental, que eu acho fantástica a ideia de vocês, né? O próximo, por favor. E aí, também um desafio, promover a participação efetiva, né? Atrair os interessados, que é o que a Soraya falou no começo, uma dificuldade para que se apresente projetos importantes para o comitê, dentro de uma coisa que já está especificada, né? A gente tem
metas importantes definidas, a gente consegue estabelecer essas metas e a gente trabalhar com a possibilidade de implantar, melhorar, por exemplo, a questão de tratamentos de esgoto, saneamento rural, para melhorar a questão num comitê importante como o nosso, com o uso de águas subterrâneas. O saneamento rural é fundamental para impedir contaminações, né? Capacitar as pessoas para participar dessa gestão, importantíssima essa capacitação, né? E quando os processos de decisão são concretos, né, a gente decide de fato e a gente toma decisões que levam a ações, né, aí sim é que a gente tem uma participação efetiva dentro dos sistemas, né? Então, esses são os grandes. Ok? Voltou, Emílio. Voltei? Pode continuar. Oi? Pode falar, Emílio, você já está ao vivo. Emílio? Vou aguardar, ver se ele consegue retornar. Pronto. Então tá. Então, por favor, Cadu, você pode mudar, por favor? Desculpa. Vocês ouviram essa parte final, né? Tá bom. Então, e aí, né, a gente precisa lutar pela implementação de todos esses instrumentos, né? Integralmente, né? O sistema de informações, o outorga e a cobrança. Próximo, por favor. Também aumentar a capacitação técnica do setor. A gente precisa que todos os setores estejam capacitados em números e em qualidade, né? Poucas coisas para todo mundo e coisas mais apuradas para algumas pessoas, né, que precisem tomar decisão. Mas é importante que a gente faça a dispersão e o aprofundamento da capacitação técnica, né? Ainda bem que a gente tem universidades atuantes, né, pessoas capacitadas para nos ajudar nisso. Próximo, né, e a gente tem tido, e eu acho que o grande lance, né, disso que está sendo aprovado agora é isso, né? Como que as universidades têm nos ajudado com esses programas de pós-graduação, né, e de mestrado, a melhorar a capacitação dos nossos técnicos. Quanto a gente está melhor hoje do que estávamos há 10 anos atrás, quando não existiam esses programas, né? E o que a gente deseja para o futuro? Pode ir mudando, Cadu, até terminar, né? A gente quer água limpa, né, para a gente usar, não queremos inundações, queremos rios controlados. Pode mudar, Cadu? Não queremos mortandade de peixe, a gente quer peixes livres e abundantes, né, para que os nossos ecossistemas fluviais permaneçam saudáveis. A gente tem água de qualidade, comida de qualidade, a gente quer ter um meio ambiente equilibrado, a gente não quer ter erosões, que é o que a gente tem demais na bacia. Próximo, Cadu. E a gente quer melhorar a questão dos tratamentos de esgoto, porque os nossos rios são importantes, né? A gente precisa manter o Rio Pardo, o Rio Novo, né, o Capivara, o Pario, né, todos esses rios a gente precisa manter, né, com qualidade para a gente ter essa beleza cênica que a gente tem no Médio Paranapanema também. Pode mudar, Cadu? E a gente precisa, né, abundância de água, né, que a gente não pretende gastar, mas a gente precisa ter água aonde e quando a gente precisar dela, né, não ter que desenvolver mirabolâncias para ter um pouquinho de água dentro de casa. O próximo, Cadu. E é claro que a gente precisa melhorar essas questões que nós temos também com relação aos recursos naturais, que a nossa bacia, a parte sul dela ainda carece, né, por ser uma bacia muito importante sob o ponto de vista agrícola, né, ela tem uma deficiência de áreas de preservação. Era isso que eu queria dizer, deixar aqui. Muito obrigado pela atenção e desculpe aí as falhas técnicas que o vovô provocou.